Nos episódios anteriores de Lost, eu sempre quis dizer isso. Ai, 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 seja bem-vindo. Na aula anterior, a gente viu a parte de fundamentos de LAN, fundamentos de uma rede local. Nessa aula, a gente vai ver os fundamentos de uma WAN. Qual que é a diferença entre uma LAN e uma WAN? A WAN, o W é de wide, né? E o A é area e o N é network, ou seja, uma rede de dados onde a distância ela é geograficamente distante, né? É geograficamente distante, ok? Então, nessa aula a gente vai ver os fundamentos da WAN. Vem comigo. Olha só, imagina a seguinte situação: a gente tem dois escritórios remotos, né? A nossa empresa cresceu e nós precisamos estar conectando esses dois escritórios aqui. Deixa eu pegar uma cor blue. Aí, caneta. Ok? Então a gente, por exemplo, tem um escritório, deixa eu colocar aqui, né? Por exemplo, de Fortaleza, Fortaleza. E aqui, por exemplo, de Curitiba, né? Nós temos esses dois escritórios. E são escritórios pequenos e, como você mesmo já sabe, para uma rede local, se eu tiver um switch, eu já faço a minha rede local funcionar, né? E, puxa, agora como que eu faria para estar conectando esses dois escritórios que são remotamente distantes? Será que eu posso pegar uma caixa de cabo de redes, subir nos postes e ir passando o cabo de rede de cidade em cidade até Curitiba? Infelizmente não dá. Primeiro, porque o cabo de rede tem um limite de 100 metros, e segundo, que os postes, né, tem dono, né? Geralmente é a empresa de distribuição de energia que cuida dos postes. Ela aluga esses postes para as empresas de telecom, aluga os postes para operadoras de TV a cabo, né? Mas a gente infelizmente não pode fazer isso, né? E agora, como que a gente conecta esses escritórios? A gente vai precisar contratar o serviço dos nossos queridos amigos, né? Das nossas operadoras de telecom, por exemplo, a Embratel, a Telefônica. Nossa, Telefônica. Hoje eu tô zureta. Telefônica Vivo, uma Oi, uma TIM, uma AT&T, e aí vai, né? Desculpa se eu esqueci outras operadoras aqui, mas a gente vai precisar contratar o serviço de uma operadora, né, de telecomunicações. Não tem como a gente mesmo fazer uma comunicação de escritórios remotamente distantes, né? E será que basta isso? Basta eu ligar na operadora e tá tudo resolvido? Algumas, né, para alguns contratos sim, porque elas trazem todo o equipamento necessário. Para outras, você vai precisar adquirir, né? Elas trazem o equipamento, mas você precisa adquirir também o seu equipamento, né? Geralmente, eu digo geralmente, o roteador é do cliente, né? O roteador é nosso, tá? E a operadora, o que ela faz? Ela traz apenas o modem, né? Então, o que a gente faz? A gente conecta o modem aqui no roteador, né? E aqui vai passar pela... Ó que chique, vai passar pela nuvem, né? Pela nuvem da nossa operadora de telecom. Ok? Ou, se você quiser falar em termo chique, né? Ó, service provider, tá? Nosso service provider em inglês. Tá? Então, quando a gente precisa fazer uma conexão entre redes distantes, né? WAN, esse aqui é
um exemplo bem simples de WAN, a gente precisa contratar o serviço de uma operadora. Geralmente ela instala o modem no cliente, né? Tudo varia de acordo com o contrato. Tem contrato que ela até instala e gerencia o roteador, tá? Vai depender do seu contrato. Geralmente o roteador é do cliente, né? E aqui existe uma fronteira, né? E daqui para frente é de responsabilidade da operadora, ok? Então, para conexão de escritórios remotos, primeiro, precisamos de uma operadora, né? Operador de telecomunicações. E depois precisamos do nosso especialista em conectar escritórios remotos, que é o nosso roteador, né? É ele o responsável por fazer o roteamento dos pacotes de uma rede para outra, né? Então aqui seria a rede de Fortaleza, né? Vou colocar fora aqui. Aqui é outra rede, seria a rede da operadora. Vou colocar a rede operadora aqui. E aqui é a rede de Curitiba. Vou abreviar assim, desculpa a preguiça aqui, a rede de Curitiba. Então seriam 3 redes distintas, né? Aqui teria um endereçamento de rede, aqui outro endereçamento de rede e aqui outro endereçamento de rede. E essa é a função principal dos roteadores, né? Ele conecta, a função dele é conectar redes, né? Então aqui tem um endereçamento lógico e aqui tem outro endereçamento lógico. Eu não posso, vamos colocar alguns números, vamos supor que aqui seja 192.168.0. Eu não posso chegar aqui na WAN e colocar 192.168.0. O roteador vai falar, cara, você está cometendo um erro grave. Eu fui criado para conectar redes. Numa interface minha eu tenho essa rede lógica, na outra eu tenho a mesma rede lógica. Então está tendo um erro aqui de endereçamento. É o que eles chamam de overlap, né, de endereçamento. É um erro de conceito do roteador, né? Então aqui você vai ter que colocar outro endereçamento lógico, senão ele não aceita. Por exemplo, sei lá, 192.168.1. Pronto, aqui já virou outra rede. E aqui, lá em Fortaleza, 192.168.2. Tá vendo? Então cada lugar tem o seu endereçamento lógico distinto e tá certinho, né? Fortaleza é uma rede, a UAN é outra rede e Curitiba é outra rede. Nossa, desculpa essa bagunça aqui na tela, tá? Mas espero que você tenha entendido, né? Precisamos de uma operadora de telecom, do nosso roteador, e o roteador ele interliga, cada interface do roteador precisa estar numa rede lógica diferente da outra. Olha só para você entender como que é fisicamente, né? Esse é um roteador simples, né? Roteador simples da Cisco. Aqui a gente tem uma interface Ethernet, né? Um RJ aqui, um RJ45, que ele se conecta aqui. E aqui cai para a nossa LAN, né? Aqui se conecta na nossa LAN. Esse cabo azulzinho é o cabo de console, é o cabo que a gente conecta para fazer a configuração inicial do equipamento. Esse pretinho aqui é energia, né? Ainda não inventaram energia wireless, então a gente precisa ter um cabo de energia aqui. E esse aqui, ó, né, é um cabo serial, tá? Que ele se conecta ao modem aqui. Esse aqui é um modem, né? Esse é um modem da operadora. E aqui, né, cai no cabeamento da operadora e aí vai na nuvem dela, até chegar no outro escritório remotamente, no outro escritório remoto, ok? O modem também é conhecido como um dispositivo CSU-DSU, né? Ok? Porque ele é da operadora, tá? E aqui ele até colocou um conceito aqui de demarque, né? Ou seja, aqui, vamos colocar aqui, né? Aqui é a divisão, ou seja, se der algum problema no modem é responsabilidade da operadora. Se der algum problema no cabo ou no roteador, daqui para dentro, é responsabilidade nossa, né? Geralmente é assim, tá? No slide anterior você viu, né, que esse cabo serial se conecta aqui no roteador, né? Alguns exemplos, né, de interface. Essa daqui, né, dinossáurica, é uma V35, né? Desculpa, essa aqui é uma do tipo serial, né? Onde a gente conecta cabo
V35. Essa aqui é uma Smart, né? Uma Smart Serial, né? Onde a gente é uma serial onde eles fizeram num tamanho bastante reduzido, né? Bastante reduzido aqui. E aqui a gente conecta um RJ45, né? Tá? É como se aqui dentro tivesse, esse aqui já é um padrão mais novo, como se aqui dentro já tivesse um modem, né? Já tivesse um modem embutido. Então a gente conectaria o cabeamento da operadora e como se aqui dentro já tivesse toda a parte de modulação, né? Porque modem modula e demodula aqui dentro, né? E aí a gente conecta lá no nosso roteador, tá? E cada vez mais é comum que a operadora entregue pra gente já em Fast Ethernet ou Giga, ou seja, ela te entrega um cabo de rede, né, com RJ45. E aí, sei lá, você conecta na Giga ou na internet do seu roteador e pronto. Tá cada vez mais comum a entrega das operadoras já no protocolo Ethernet, né? Elas já estão entregando assim. Então, isso aqui já tá ficando ultrapassado já. Tudo bem? Mas esse aqui são os exemplos mais clássicos de interface que você utiliza utiliza com o seu roteador. É modular, né? Você desparafusa e conecta no router, né? De preferência com ele desligado. Sempre com ele desligado, senão você vai queimar. Você pode queimar essa interface aí, ok? Então aqui nós temos roteador, só alguns exemplos de cabeamento, né? O V35, né? Ele parece dá até medo, né? Cheio de pininho assim, e outros exemplos de conectores, né? Nossa, esses aqui eu não vi ainda, né? Muito antigo. Esse aqui eu já mexi bastante. O V35 é algo bastante comum, né? Nos equipamentos. Só algumas terminologias, né? CSU, DSU, né? É o modem, tá? Sempre quando você vê esse termo, é o modem da operadora. Customer Premise Equipment, né? O roteador, né? O CPE, né? Geralmente os dispositivos do cliente, né? Então o roteador, tudo que está para dentro. E a gente tem esse conceito do DMARC. DMARC é onde inicia, né? Aí depende da referência, onde termina a sua responsabilidade, depende do ponto de vista, onde termina a sua responsabilidade, inicia a responsabilidade da operadora, ou se você vê do ponto de vista dela, onde termina a responsabilidade dela e começa a sua, né? Geralmente é aqui, né? Onde a gente comentou, desse lado a gente tem o modem e aqui tem o router, né? Geralmente assim, às vezes a operadora também gerencia o router, aí o DMARC, né, passaria para cá, né? Passar para cá. Vai depender do contrato que você tem com a sua operadora de telecomunicações. Apenas lembrando que é muito comum em laboratório, né? Nossa, esse equipamento é velho, hein? Em laboratórios, quando a gente utiliza roteadores em laboratórios, é muito comum a gente conectar uma serial de um roteador na serial do outro roteador, né? A gente chama de back-to-back aqui. Então, aqui é o equipamento físico, aqui é a representação do roteador, né? Do ponto de vista lógico, tá? Já tem que começar a acostumar com esse tipo de símbolo, né? Então, esse aqui é o símbolo do roteador, tá? E quando a gente tem um esquema de laboratório, a gente não tem o nosso querido modem, né? Nossa, tô analfabeto hoje, ó. Modem, né? A gente não tem a figura do modem. Por quê? Porque é o modem que manda um cara chamado clock, tá? Que seria mais ou menos as batidas, seria as batidas por minuto, né? Para sincronizar a transmissão. Então geralmente é o modem, é o modem que manda o clock. Como em laboratório a gente não tem a figura do modem, uma dessas interfaces precisa assumir a função de mandar o clock, né? E a interface é a DCE. É na DCE que a gente configura um cara chamado clock, né? A gente vai
vai ver na parte de configuração, é nela que a gente entra e configura um tal de clock rate. É só digamos assim, batidas para sincronizar a transmissão e recepção entre esses dois routers, ok? Nas condições normais, os roteadores são sempre DTE, né? São sempre DTS, ou seja, eles recebem o clock do modem. Numa situação dessa de laboratório, um dos routers ou roteadores, né, será o DCE, né, onde a gente vai configurar o clock rate, tá? Tudo bem? Tem que lembrar bastante disso. Quando a gente vai escolher um tipo, né, de conexão WAN, a gente fica sempre entre essas duas variáveis, né? Velocidade e preço. Geralmente, quanto maior a velocidade, maior o preço. É diretamente proporcional, né? Menor a velocidade, menor o preço. São variáveis diretamente proporcionais e a gente sempre leva em relação essas duas aqui, né? Então, levando em consideração essas duas variáveis aqui, nessa parte de fundamentos, a primeira opção que a gente vai ter são é tudo sinônimo, tá? Que é em inglês, né? Leased lines, linhas alugadas, ou um link ponto a ponto, né? Esse tipo de conexão WAN, assim, geralmente ele é mais caro. E por que ele é mais caro? Porque ele é 100% seu, né? Você pode usá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? 100% do tempo, o que você quiser fazer, você faz, é seu, né? A banda é toda sua e você faz o que você quiser com ele, né? Então, ou seja, existe uma reserva para você desse link. Para esse tipo de circuito, né, link ponto a ponto, linhas alugadas, você pode configurar esses dois tipos de protocolo, né? Quando eu digo protocolo, protocolos lá da camada 2, a camada de enlace. Você pode estar configurando o HDLC, que ele é proprietário da Cisco, ou o PPP, que ele é um protocolo aberto, né? E tem muito mais opções comparado com o HDLC. Tá? Então, para esse tipo de linha, Leased Lines, você tem essas duas opções aqui, HDLC ou PPP. Agora, já pensou se o gerente da sua operadora de telecom falou o seguinte: olha, que tal a gente reduzir o preço e, né, e eu vou tentar manter a qualidade, na medida possível eu vou manter a qualidade do serviço de comunicação, né? Ou seja, no final das contas, o custo-benefício, a variável custo-benefício vai ser muito boa, né? Só que aí ele te oferece um serviço que ele é compartilhado, né? Ou seja, o link já não é 100% seu, né? Você compartilha a nuvem da operadora com outros assinantes, né? O que é bom, por que é bom compartilhar, né? A gente existe uma redução no preço, né? E ela é estatística, né? Geralmente a operadora ela dá algumas garantias de qualidade de serviço, né? Então fica um custo-benefício muito bom. Como exemplos desse tipo de comutação, né? Desse tipo de serviço, ou seja, comutação de pacotes, né? Que é o termo em inglês, packet switch ou comutação de pacotes, a gente tem frame relay, MPLS, né? Até mesmo antes do frame relay a gente tem o X25 aqui como exemplos de protocolos que trabalham com comutação de pacotes, né? Então esse tipo de serviço tem um custo-benefício muito bom, tá? Custo-benefício muito bom a um preço mais atraente, né? Comparado com essas links dedicados, linhas alugadas, ok? Lá na camada 2, né? Observando a camada 2, a camada de enlace de WAN, a gente tem aqueles dois protocolos que a gente pode escolher, HDLC ou PPP, né? O HDLC tá aqui, é fácil configuração, na verdade ele já vem configurado no roteador, você não precisa fazer nada. Você tirou o roteador da caixa, subiu a camada 1, né? Tem sinal elétrico na interface serial, configurou o IP, ele já tá funcionando, né? Qual que é o lado negativo? Que ele é proprietário. Então, quer dizer, tá funcionando se dos dois lados tiver um roteador Cisco,
né, da marca Cisco. Aí ele vai estar funcionando. Ele é proprietário. Ele é mais antigo que o PPP, né? Como ele é muito simples, ele tem um baixo consumo, né? Um baixo overhead, baixo consumo de memória, processamento, porque ele é muito simples, tá? Ele até tem um campo, né, no cabeçalho do protocolo, ele até tem um campo onde é possível configurar um endereço. Só que ele não é usado, né? Porque é o seguinte, como é um link dedicado, então você tem um roteador e você tem outro roteador. É um link dedicado, só tá vocês dois aqui nesse link, então não vai precisar do campo, não é endereço IP, né? É na camada 2, tá? No cabeçalho da camada 2. O endereço de camada 2 aqui. Ele não vai precisar desse campo, ele tem, mas não é necessário. E tem, né, o famoso frame check sequence, ok? Porque ele sempre vai desconfiar do meio, ele nunca acredita que o meio está íntegro para a transmissão. Então ele faz uma verificação, né, do frame. Quando ele vai transmitir o pacote, ele faz um cálculo matemático e grava o valor do frame. Ele é transmitido para o destino. O receptor, né? Ele vai pegar esse frame, fazer o mesmo cálculo e comparar com o resultado. Se bater o resultado, o frame chegou íntegro. Tadã, campeão, né? Outra opção, né? Então a gente tem a opção de usar o HDLC, mas essa é a mais recomendada quando a gente está trabalhando com links dedicados, é utilizar o protocolo point-to-point. Primeiro porque ele é aberto, então se você tiver um roteador Cisco ou tiver um Huawei da outra ponta, você vai poder configurar esses dois protocolos e eles vão conversar sem nenhum tipo de problema. Outra vantagem é que eles têm o PPP, como ele é mais novo que o HDLC, ele tem muitas features, né? Ele tem muitas opções de configuração, por exemplo, autenticação, você pode fazer um multilink balanceado, compressão, até mesmo callback, né? Eu já sou meio velhinho e quando eu dava suporte, o que acontecia? Eu dava suporte via telefone. Eu tinha um notebook, ele discava um modem, né? Discava para a empresa, aí quando discava na empresa ela desconectava e ligava para mim. Esse é o famoso callback, justamente para quê? Para eu não pagar a ligação telefônica, né? Então o protocolo PPP tem todas essas features, todos esses recursos para a gente estar configurando nele. Também tem o FCS para detecção de erro, igual o HDLC, né? Não é para garantir, para saber se o frame chegou íntegro ou não, né? E assim como o HDLC, ele tem um endereço, né? Na camada 2, tá? Não estamos falando de IP. Na camada 2 existe um campo para ser configurado endereço, mas como é um link ponto a ponto, ou seja, só tá os dois dentro desse canal de comunicação, nem é preciso usar, né? Porque você injetou o sinal elétrico aqui, ele sai do outro lado, né? Mais ou menos assim que funciona, ok? Como representante, né, de circuito por pacote, né, de packet, conexão via pacotes, a gente tem o nosso frame relay aqui, né? Ele é já é bem antiguinho. Hoje está mais comum a gente usar uma tecnologia chamada MPLS, né? Uma evolução aí do frame relay. No frame relay, ele é um ambiente onde ele compartilha, né? A sua operadora de telecom faz uma análise estatística da utilização do meio, né? E faz um compartilhamento entre os assinantes, né? Como você compartilha, como você divide, ele tem um preço muito mais atraente, né? E como ele tem muita configuração lógica, né? Ele permite uma escalabilidade muito maior, né? E aí ele tem outros conceitos aqui, por exemplo, ele tem a DLCI, que para identificar os circuitos virtuais, né? De fato, né? É circuito virtual como se fosse, né, um circuito real mesmo, como se fosse um link PPP, né? Mas é por isso que chama virtual, ele fecha uma conexão virtual aí. E esse aqui é muito importante na hora de você contratar, é o CIR, né? Ou seja, é a garantia
Na garantia de banda mínima. Então vamos supor que você contratou, sei lá, um link de 1 mega, né? Sei lá, você contratou um link de 1 mega lá, 1024, né? Então a velocidade máxima do seu link é 1024 e a operadora te dá um SIR de 512, por exemplo. O que quer dizer esse SIR de 512, né? Ou seja, se a utilização dos recursos estiver disponível, tudo bem, você vai utilizar esses 1024, ou seja, esses 1 mega aqui. Mas no momento de congestionamento, eu garanto, né? Eu te garanto, no momento que todos os meus assinantes estiverem utilizando, que você vai ter essa garantia de transmissão na banda, né? Ou seja, é uma garantia. Quanto maior essa garantia, mais caro é o valor da mensalidade, tá? E como o Frame Relay trabalha muito na parte lógica, e uma única interface física, a gente consegue, né? A gente tem uma única interface física, a gente consegue criar várias interfaces lógicas, né? Para estar atendendo os meus escritórios remotos, os meus assinantes, né? Isso é muito bacana para escalabilidade, ok? Nossa, já acabou? Opa, então o último slide é Frame Relay, tá? Espero que você tenha captado a essência dos fundamentos da WAN, tá? Muito obrigado por assistir a aula, até a próxima. Um abraço.